Do outro lado do espelho. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 22. Mais tempo. Mais tempo se passara do meu desenlace físico. Um ano de vida espiritual significa muito. Mais bem adaptado, eu me mantinha informado de quase tudo que ainda me dizia respeito na Terra, principalmente o que se referia aos companheiros que, a contragosto, havia deixado. Preocupava-me sim com o sanatório, mas desapegava-me aos poucos. Fixar a mente no passado é não avançar. As preces dos amigos me alcançavam. Todavia, longe de ser o espírito benfeitor que me imaginavam, praticamente nada eu podia fazer para atendê-los. Não sei quanto tempo depois do meu desligamento do corpo, talvez 2 ou 3 anos, Odilon Fernandes veio me convidar para uma seleta reunião no mundo espiritual. Teríamos oportunidade, com mais de 200 de pessoas, de ouvir a palavra do inolvidável Dr. Bezerra de Menezes. Finalmente, eu teria oportunidade de conhecê-lo. A gente pensa que, por alguma mágica qualquer, ao deixarmos o corpo de carne, teremos acessos às elevadas entidades espirituais que reverenciamos. Grande equívoco. Por aqui, ninguém, por exemplo, sabe dizer do paradeiro de grandes vultos do cristianismo. Em vão, por curiosidade, indaguei pela presença de Paulo de Tarso, de Maria de Magdala, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de Leon Denis e de Allan Kardec. Eu, talvez, não sei onde estão, mas se estão mais acima, se estão mais abaixo. Sei que alguns já voltaram à Terra e, presentemente, desenvolvem discretas tarefas em benefício da humanidade. Nem todos os dias o sol brilha com a mesma majestade no firmamento. Espíritos existem que, periodicamente, sentem a necessidade de regressar em anônimas experiências no mundo. Conta-se que, antes de reencarnar na roupagem de Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, o espírito que havia sido, em existência imediatamente anterior, o filósofo suíço Johann Caspar Lavater, foi humilde lenhador às margens do Borá, aclimando-se para as tarefas que seria chamado a desempenhar. A solução do espírito acontece de maneira cíclica, em espiral, à semelhança dos movimentos da onda do mar. Nem sempre a ascensão espiritual acontece de forma acentuada, porquanto o espírito igualmente carece de reciclar ideias. Os espíritos que já lograram a possibilidade de traçar o próprio roteiro, quando a luz do discernimento não se lhes eclipsa pelo incontido anseio de grandeza, estimam vivenciar experiências consideradas menores e, não obstante, de grande proveito espiritual. Assim é, por exemplo, que não nos deveria causar estranheza caso soubéssemos que o espírito de Maria de Magdala tivesse reencarnado na condição de simples dona de casa, ou que Sócrates, o inolvidável filósofo, tivesse voltado à Terra para ser um líder político humanitário, o que, convenhamos, seria muito difícil de rastrear dentro deste universo de corrupção que domina, na atualidade, a arte de promover o bem-estar social. Fiquei extremamente feliz com o convite de Odilon e mais emocionado ainda quando ele me disse: "O nosso Dr. Bezerra quer estar com você." "Comigo?" interroguei, duvidando. "Por que não, Inácio?" explicou o confrade.
Onde estamos, não temos barreiras que nos separem uns dos outros. O Dr. Bezerra anda sem escolta e não possui equipe. Ele não se faz anunciar aonde chega e não, a não ser pela luz que de seu espírito se irradia. Que diferença, pensei em voz alta. Enorme diferença, meu amigo, redarguiu Odilon. Este problema vem se arrastando desde o tempo do Cristo e tem, inclusive, contaminado as lideranças espíritas. Para, por exemplo, simplesmente cumprimentar um médio de renome, os sofredores têm que lhe lubridiar a segurança ou corrompê-la. Os apóstolos, muitas vezes, não permitiam que os doentes se aproximassem do Senhor. Recordemo-nos do episódio das crianças que foram impedidas por eles. Deixai vir os pequeninos, recitei. No dia seguinte, e na hora que havíamos combinado, Odilon passou para acompanhar-me ao grande salão onde o Dr. Bezerra de Menezes nos falaria, provindo da espiritualidade superior. No amplo e bem arejado recinto, uma luz azulínea impregnava o ambiente de tranquilidade. Sobre a mesa, um simples vaso com flores. O Dr. Bezerra nos dirigiria a palavra sem o concurso de nenhuma aparelhagem eletrônica. Quando nos acomodamos em confortáveis poltronas, Odilon me avisou. Inácio, aguce a atenção. O Dr. Bezerra praticamente não articulará as palavras. Irradiará sobre nós a força do seu pensamento e teremos a impressão de ouvi-lo. Cada qual captará o que puder. Será que eu vou conseguir? Perguntei, de coração acelerado. É evidente que sim. Você já está pronto. A luz azulínea, diminuindo de intensidade e deixando o recinto mergulhado, imerso em suave penumbra, anunciou a chegada do mentor, de alta hierarquia. Que emoção! Pela primeira vez, eu estava em pessoa diante do Dr. Bezerra de Menezes, reverente. Se Odilon não me tivesse contido, eu teria me inclinado à sua presença. Comparando aquela figura com a de suas antigas fotos, de que eu era colecionador, posso dizer-lhes que a única diferença era a sua jovialidade mais acentuada e aquela ternura que de seu espírito emanava com naturalidade. Eu não estava diante do Dr. Bezerra, em carne e osso, mas sim em espírito e luz. Sorrindo discretamente e cumprimentando a todos com leve aceno de cabeça, com os seus olhos muito claros e brilhantes, começou a falar. Filhos, o Senhor seja louvado. O nosso propósito é o de apenas encorajar-vos na luta que prossegue sem interrupção. Os nossos irmãos na terra vêm exigindo-nos sempre maior cota de sacrifício. Não os esqueçamos. Ante as perspectivas novas que se nos desdobram a visão, o Cristo, na exceltude que tem, não nos ouvida a indigência. Ninguém sobe para olvidar os que permanecem na retaguarda. Quem não desce aos abismos da dor não sabe encontrar os caminhos para as estrelas. Conhecedores da verdade que liberta, consoante as lições auridas nas fontes inesgotáveis do Evangelho redivivo, não cogitemos do próprio engrandecimento espiritual, excluindo o próximo de nossos anseios evolutivos. Não busquemos alhures o que temos ao nosso derredor,
Para alcançar os páramos de luz, ninguém necessita de cogitar viver na atmosfera de Júpiter ou de outros orbes planetários que rolam na imensidão sobre a Terra e nas dimensões espirituais que a circundam. Podemos perfeitamente empreender a nossa jornada sem escalas para as alturas. Quem se ouvida na expansão íntima, colocando em plano secundário seus sonhos de ventura e cuidando, sem cansaço, do bem incondicional dos semelhantes, surpreenderá a si mesmo do dilatar das próprias percepções. A conquista do amor se faz acompanhar para o espírito do seu séquito de virtudes divinas. O amor detém em si a essência de toda a sabedoria. Quem não se sacrifica não se realiza. Quem não se doa não tem a posse de si.